O mercado global de veículos elétricos está a ser disputado por três gigantes. A Tesla, com a sua aura de inovação. A BYD, com a sua máquina de produção em massa. A Toyota, com a sua história de engenharia imbatível. Esta é a narrativa que conheces. É a narrativa que todos os analistas repetem. É a narrativa que define o futuro da mobilidade. Mas há um nome que não estava nessa lista. Há um fabricante que chegou sem alarde. E que, na passada terça-feira, dia 30 de junho de 2026, lançou um veículo elétrico que pode reescrever completamente as regras do jogo. O nome é Tata. O veículo é o Sierra.ev. E o preço é de 18,79 lakh de rúpias, o que equivale a cerca de $22 mil. Neste preciso momento, enquanto falamos, há executivos em Palo Alto, em Shenzhen e em Tóquio a estudar folhas de especificações. Há engenheiros a fazer contas. Há estrategas a suar. Porque o que a Tata acabou de fazer não foi apenas lançar um carro. Foi declarar uma guerra que ninguém viu chegar. Imagina a Caesa Tesla. Tens o modelo mais desejado do mundo. Tens a tecnologia mais avançada. Tens o homem mais rico do planeta a liderar a empresa. E, de repente, uma empresa indiana, que até agora era conhecida por fazer carros baratos para o mercado doméstico, lança um SUV elétrico com autonomia real de 510 a 530 km, aceleração do 0 ao 100 em 5,8 segundos e uma garantia vitalícia da bateria para o primeiro proprietário. Tudo por menos de metade do preço do teu modelo mais acessível. Podes estar a pensar, mas é um carro indiano. Não vai competir com a Tesla. Não vai competir com a BYD. Não vai competir com a Toyota. E é exatamente esse pensamento que os estrategas da Tata querem que os teus concorrentes tenham. O que se segue nesta história vai mostrar-te como um veículo de $22 mil pode desestabilizar um império de $700 mil milhões. Vais perceber que o verdadeiro alvo não é a China. Não é a Europa. É o Japão. É a Toyota. É o coração da indústria automóvel como a conhecemos. E quando acabares de ver este vídeo, vais olhar para o próximo carro que vires na rua de uma forma completamente diferente. Achas que a Tata acabou de mudar o mercado dos carros elétricos para sempre? Ou estás convencido de que a Tesla e a Toyota vão continuar a dominar como sempre dominaram? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Quero saber o que pensas, porque esta história está longe de terminar. Imagina que entras num concessionário. Vês o SUV elétrico. Tem um ecrã de 31 centímetros. Tem bancos de couro. Tem uma câmara 360 graus. Tem 22 sistemas de assistência à condução. E depois olhas para o preço. E não acreditas no que vês. 18 lakh 79 mil rúpias. 79 lakh. São cerca de $22 mil. Ou, se preferires em euros, sensivelmente 20 mil. Isto é o preço de entrada do Tata Sierra.ev Pure. E não é um carro despido. É um veículo com bateria de 63 kWh, motor traseiro de 238 cavalos, binário de 315 Nm e uma autonomia real, em teste C75, que vai dos 440 aos 460 km. Tudo isto por menos do que custa um Volkswagen ID.3 na Europa. Por menos do que custa um Tesla Model 3 nos Estados Unidos. Por menos do que custa um Toyota BZ4X no Japão. Mas espera, porque a história fica mais complicada. O Sierra.ev não tem apenas uma versão. Tem 6. O topo de gama, o Impovered da AWD, custa 25,99 lakh, cerca de $28.500. E por esse preço, levas um veículo com tração às 4 rodas, 2 motores, 504 Nm de binário, aceleração do 0 ao 100 em 5,8 segundos e uma autonomia certificada de 624 km. E uma garantia vitalícia da bateria de alta tensão, cobrindo 15 anos a partir do primeiro registro. Isto não é um carro de entrada. Isto é um ataque direto ao coração do segmento médio. E a Tata sabe exatamente o que está a fazer. A estratégia da empresa é clara: escala. Enquanto a Mahindra aposta no prêmio, com uma margem EBITDA de 9,1% no seu negócio de veículos elétricos, a Tata está a apostar em volume. Em 2026,
A Tata vendeu 92.179 veículos elétricos, um aumento de 43% em relação ao ano anterior. A receita cresceu 63,8%, atingindo 13.410 crore de rúpias. E a meta? Que os veículos elétricos representem 30% das vendas totais de passageiros da empresa até ao final da década. É uma aposta calculada. E o Sierra.ev é o trunfo que a Tata acabou de lançar sobre a mesa. Agora que já sabes o preço, a pergunta que não te sai da cabeça é: como é que a Tata consegue fazer isto por $22.000? A resposta está na engenharia. E a engenharia está numa plataforma chamada Acti.ev. Esta plataforma não é nova. A Tata começou a desenvolvê-la há mais de 5 anos. É uma arquitetura de 400 volts, desenhada de raiz para veículos elétricos. E é esta plataforma que permite à Tata oferecer duas opções de bateria: 63 kWh e 75 kWh. O que isto significa para ti? Significa que podes escolher entre uma autonomia certificada de 535 km ou uma autonomia de 665 km na versão 75 kWh de tração traseira. E não são números de laboratório. A Tata fez teste C75, um ciclo de condução que simula condições reais de estrada. A versão 63 kWh oferece entre 440 e 460 km de autonomia real. A versão 75 kWh oferece entre 510 e 530 km. Isto é mais do que a maioria dos europeus precisa num dia normal. É mais do que a maioria dos americanos precisa para ir e voltar do trabalho. Mas a Tata não parou na bateria. A empresa sabia que o medo número 1 de quem compra um elétrico é a ansiedade da bateria. Então fez algo que nenhum dos gigantes oferece. Lançou uma garantia vitalícia da bateria de alta tensão, 15 anos a partir do primeiro registro. É este o momento em que percebes que a Tata não está a jogar o mesmo jogo que a Tesla, a BYD ou a Toyota. Está a jogar um jogo completamente diferente. E está a jogá-lo para vencer. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. A Tata não está apenas a vender um carro. Está a vender a eliminação do risco. Está a vender a certeza. Está a dizer ao consumidor indiano e ao consumidor global: compre este carro. E não te preocupes com a bateria. Nós cuidamos dela. Para sempre. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Porque a verdadeira revolução não está no carro. Está na estratégia. Se perguntasses a um analista automóvel, há um ano, qual era a maior ameaça à Toyota no segmento dos SUVs elétricos, ele diria a Tesla. Diria a BYD. Diria a Volkswagen. Não diria a Tata. E é exatamente por isso que a estratégia da Tata é tão brilhante. Porque enquanto a Tesla e a BYD combatem a Toyota no campo da tecnologia e da escala, a Tata está a combater a Toyota no campo da confiança e da acessibilidade. O Sierra.ev não foi desenhado para a Índia. Foi desenhado para a Austrália, para a Malásia, para a África do Sul, para o Reino Unido, para a Europa. O presidente do grupo Tata, N. Chandrasekara, confirmou esta estratégia na Assembleia Geral Anual da empresa, a 1º de julho de 2026. A empresa está a planear aprofundar a sua presença na África do Sul, entrar na Austrália e na Malásia. A seguir, no Reino Unido e na Europa. Pensa no que isto significa. A Tata está a preparar-se para atacar os mercados onde a Toyota é rei. E está a fazê-lo com um veículo que custa menos de metade do preço de um SUV elétrico equivalente na Europa. Mas há mais. Lembras-te do Tal Morayeb? É uma das dunas mais altas e íngremes do mundo, com uma inclinação final que ronda os 50 graus. A Tata levou o Sierra.ev até lá. E o Sierra.ev subiu. Sem modificações. The Siri. O que é que a Tata usou para conseguir isto? Duas coisas. A primeira, a herança técnica da Land Rover, a subsidiária britânica que a Tata comprou em 2008. A segunda, 2 modos de condução específicos, o Sand Mode e o Boost Mode. O Sand Mode bloqueia a distribuição do binário a 52,50 entre os eixos dianteiro e traseiro, simulando um bloqueio mecânico do diferencial central.
Suaviza a resposta inicial do pedal para evitar que o binário instantâneo escave a areia. Ativa um deslizamento contínuo e controlado das rodas para manter a inércia. O Boost Mode é ainda mais impressionante. Liberta o pico máximo de corrente dos inversores para os motores durante 30 segundos, o que permite acelerações do 0 aos 100 km por hora em 5,8 segundos. Estes modos não são brinquedos. São ferramentas que transformam o Sierra.ev numa máquina capaz de enfrentar terrenos que a maioria dos SUVs elétricos evita. E isto é um aviso direto à Toyota, porque a Toyota construiu a sua reputação na fiabilidade, na durabilidade, na capacidade de enfrentar qualquer estrada, em qualquer condição, em qualquer lugar do mundo. E a Tata acabou de provar que o Sierra.ev pode fazer exatamente o mesmo, por muito menos dinheiro. Já percebeste o que a Tata está a fazer? Não é um lançamento de carro. É uma declaração de intenções. É uma redefinição de expectativas. É a prova de que o futuro dos veículos elétricos não pertence apenas aos gigantes que todos conhecemos. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. E a verdade é que já chegou. O Sierra.ev não é um conceito. Não é um protótipo. Não é um anúncio vazio. É um veículo que está a ser produzido na fábrica de Sanand 2, em Gujarat, neste preciso momento. E as entregas começam a 15 de julho de 2026. Imagina que és um consumidor na África do Sul, ou na Malásia, ou no Reino Unido. Estás a pensar comprar um SUV elétrico. Tens 3 opções. Uma Tesla, que custa o dobro. Uma Toyota, que custa quase o triplo. E uma Tata, que custa $22.000 e oferece mais autonomia, mais tecnologia e uma garantia que nenhuma das outras oferece. Qual escolhes? E não é uma pergunta retórica. É uma pergunta que milhões de pessoas vão fazer nos próximos meses. Porque a Tata não está apenas a competir com a Tesla, a BYD e a Toyota. Está a competir com a percepção que tem sobre o que é um bom carro. Está a competir com a ideia de que barato significa inferior. E está a vencer. A autonomia real do Sierra.ev, na versão 75 kW/h, é de 510 a 530 km, em ciclo C75. A autonomia real do Toyota BZ4X, o SUV elétrico da Toyota, é de 405 km, em ciclo WLTP. E o BZ4X custa quase 3 vezes mais. A Tata está a oferecer mais quilômetros por menos de metade do preço. É uma vantagem competitiva devastadora. Mas o que realmente assusta os estrategas de Tóquio não é o preço. Não é a autonomia. Não é a garantia. É a escala. A Tata vendeu 92.179 veículos elétricos no ano fiscal de 2026, um aumento de 43% em relação ao ano anterior. A receita cresceu 63,8%, atingindo 13.410 crore de rúpias. E a meta da empresa é que os veículos elétricos representem 30% das vendas totais de passageiros até ao final da década. Enquanto a Toyota hesita. Enquanto a Toyota aposta no híbrido. Enquanto a Toyota espera que o mercado dos elétricos amadureça. A Tata está a construir fábricas. Está a expandir a rede de carregamento. Está a conquistar clientes. Está a criar uma base de fãs que não vai mudar de marca quando a Toyota finalmente decidir entrar a sério no jogo dos elétricos. O presidente do grupo Tata, N. Chandrasekaran, disse aos acionistas, na Assembleia Geral Anual da empresa, que a Tata Motors pretende conquistar uma cota de 40 a 45% do mercado indiano de veículos elétricos a médio prazo. Isto não é ambição. Isto é um plano. Um plano que está a ser executado com precisão cirúrgica. Pensa no que isto significa para o teu próximo carro, para o teu próximo investimento, para a próxima vez que entrares num concessionário. A Tata está a criar um novo padrão de valor. Um padrão que vai forçar a Tesla a baixar os preços. Vai forçar a Toyota a acelerar o seu plano de elétricos. Vai forçar toda a indústria a repensar o que significa luxo, o que significa qualidade, e o que significa acessibilidade. Chegamos ao momento que define tudo. O Sierra.ev está nas estradas.
As entregas começam oficialmente a 15 de julho de 2026. E os números não mentem. A Tata Motors vendeu 92.179 veículos elétricos no ano fiscal de 2026, um aumento de 43% em relação ao ano anterior. A receita cresceu 63,8%, para 13.410 crore de rúpias. E as reservas? Triplicam. Mas a história do Sierra.ev não termina com estas conquistas. Termina com o que a Tata está a fazer a seguir. E é aí que tudo muda. O que a Tata lançou não é um carro. É uma plataforma. É uma arquitetura. É um ecossistema. O Grupo Tata, na Assembleia Geral Anual de 2026, liderada por N. Chandrasekaran, anunciou 3 pilares estratégicos: produto, capacidade e ecossistema. E a meta? Conquistar uma cota de mercado de 40 a 45% no segmento de veículos elétricos de passageiros na Índia. Isto não é ambição. É um plano. Um plano que está a ser executado com precisão cirúrgica. As entregas do Sierra.ev já começaram. A garantia vitalícia da bateria já está a atrair clientes. A capacidade de produção está a ser expandida para 15.000 unidades por mês, um aumento de 50% em relação aos 9.000 a 10.000 atuais. O suporte para carregamento rápido, 263 km em apenas 15 minutos, já está a tornar-se a norma. E o que significam estes números para ti? Significam que o teu próximo carro, seja ele qual for, vai ser mais barato, mais inteligente e mais fiável. Porque a Tata acabou de mostrar ao mundo que não há necessidade de pagar o preço de um Tesla para ter a tecnologia de um Tesla. Não há necessidade de esperar pela Toyota para ter a fiabilidade de uma Toyota. E não há necessidade de acreditar que barato significa inferior. A revolução do Sierra.ev é a prova de que o futuro da mobilidade não é sobre quem tem mais dinheiro. É sobre quem tem mais coragem. Este é o momento em que decides se queres continuar a assistir a esta história sentado, ou se queres fazer parte dela.